pessoal, daremos início agora à nossa primeira videoaula. Antes de entrarmos num novo conteúdo, nós vamos revisar o que nós já tínhamos estudado anteriormente sobre a estrutura do verbo. Nós temos aqui o exemplo do verbo falar, falássemos. Tá? Se eu pego este verbo falar, elimino a terminação ar, que é de primeira conjugação, tudo que vem no início, que é a base do verbo, é chamado de radical. Radical, fal. A vogal temática vem após o radical, ela liga o radical à desinência. A vogal temática A, que vai designar a conjugação do verbo, primeira conjugação. E nós temos ali a desinência, que é a terminação do verbo, se e o mos. A desinência se, a primeira desinência, é uma desinência modo temporal. Então, é pretérito imperfeito do subjuntivo. E o mos é uma desinência número pessoal. É de primeira pessoa do plural. Logo, nós vamos observar que existem verbos que sofrem alteração em seu radical. Quando esses verbos sofrem alteração, eles são chamados de irregulares. Um exemplo de um verbo regular que não sofre alteração é o verbo limpar. Olha só o radical como ele não se modifica. Limpasse, limpei, limpavam. O radical permanece o mesmo, limpe. Verbos irregulares, eles sofrem alterações no radical. Olha o verbo ouvir, radical ouve. Olha lá, olha ele conjugado, tá? Ouço. Olha lá, modificou. O dizer também é outro exemplo de um verbo irregular. Então, toda vez que esse verbo sofre uma alteração na sua estrutura, ele é chamado de verbo irregular. Agora sim, daremos início à nossa aula de hoje sobre advérbios e locuções adverbiais. Tá? Vamos lá? Advérbio é uma palavra invariável. O que é uma palavra invariável? Ela não varia, ela não se modifica, como é o caso, não sofre alteração, como é o caso de um adjetivo ou de um substantivo, que pode ser flexionado no masculino, no feminino, no singular, no plural, e também até no diminutivo, no aumentativo. O advérbio ele é invariável e ele vai expressar uma circunstância ou valor semântico, modificando um verbo, outro advérbio ou um adjetivo. Tá? Que valores semânticos são esses? Que circunstâncias são essas? Ele pode indicar tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida, meio ou instrumento, dentre outros. Tá? Temos aqui 3 exemplos do advérbio modificando uma outra palavra. O primeiro exemplo, né? Meu pai estava muito cansado. O advérbio muito intensifica o adjetivo cansado. Então, muito é um advérbio de intensidade. Estou tão perto de você. Aqui nós temos 2 advérbios. O tão intensifica o advérbio perto. Tão, advérbio de intensidade. E o perto, advérbio de lugar. O bebê nasceu agora. O advérbio agora marca um tempo. Quando ele nasceu. Então, modifica o verbo nasceu. Então, agora é um advérbio de tempo. Aqui nós temos uma tabela para que vocês possam consultar no momento que vocês forem fazer as atividades, com alguns exemplos de advérbios e as suas respectivas circunstâncias. Nós temos aqui lugar, tempo, afirmação, intensidade, modo, negação e dúvida. Olha só o modo. O modo, geralmente, nós temos um adjetivo igual ao adjetivo calmo. Eu vou acrescentar o sufixo mente, calmamente, alegre, alegremente. De adjetivo passa a ser um advérbio de modo. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Lugar, aqui, ali, lá,
acima, abaixo, perto, longe, tempo, hoje, ontem, agora, nunca, também pode indicar sempre, pode indicar tempo. Afirmação, sim, certamente, realmente, intensidade, muito, pouco, bastante, demais. O bem, gente, pode ser advérbio tanto de intensidade quanto de modo. Se eu troco por mal, ele estava se sentindo bem, ele estava se sentindo mal. Este bem aí é um advérbio de modo. Agora, se eu troco bem por muito, por tão, ele já passa a ser um advérbio de intensidade. Ele estava bem tranquilo, ele estava muito tranquilo, tá? E nós temos também, para finalizar aqui, negação, não, nunca, jamais, tá? Dúvida, talvez, quiçá, provavelmente. Além dos advérbios, nós temos também as locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial? Já é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas vão exercer a função de um advérbio, também alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. E ela vai ter a mesma classificação, a locução adverbial vai ter a mesma classificação de um advérbio. Pode ter circunstância de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, tá? Por exemplo, com certeza é uma locução adverbial e indica a afirmação. Então, olha os exemplos. Aquele fã sabe de cor é o modo, né, como ele sabe. Então, a locução adverbial de modo. Sabe de cor as letras de todas as músicas. Em breve, estaremos viajando pelo Japão. Então, em breve, tempo. Gosto muito de trabalhar de noite. De noite, tempo. Então, outras locuções adverbiais. Às pressas, à direita, às vezes, à tarde. Logo, nós temos aqui uma tabela com algumas locuções para que vocês possam consultar, tá? De lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou falar um pouco da nossa proposta de produção de texto para esta semana. Observe aqui, você vai imprimir esta folha, ou se você não quiser imprimir, apenas faça a leitura da mesma e siga as instruções, o passo a passo, para produzir a sua redação, a sua proposta de produção de texto. Eu coloquei para vocês o início, a introdução de um texto, de um relato, né, de um texto narrativo em prosa. O que você tem que fazer? Você tem que dar continuidade à história, né? Fazer um relato detalhado desta aventura inesquecível. Tá? Faça em torno de 15 a 20 linhas. Passe o resumo a limpo, com letra legível. Não esquecer do título e siga a narrativa, os elementos narrativos. Nós temos introdução, desenvolvimento, que é a complicação, o clímax e o desfecho. Tá? Sua redação deve ser escrita em folha separada. Se você imprimir a folha, você pode grampear junto. Se você não imprimir, você apenas, né, coloca o seu nome para ser entregue quando retornarmos. Por fim, eu deixo um recadinho para vocês. Aproveitar este tempo para fazer a leitura do nosso livro de literatura do primeiro período letivo. O livro intitulado O Jardim Secreto. É uma adaptação de Ana Maria Machado. Então, bons estudos, boa leitura, porque a leitura transforma o mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.